Olá a todos, eu sou o professor Yuri e a gente está aqui para mais uma aula de matemática. A aula de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre as unidades de medida, mas vamos lembrar um pouquinho da última aula. Na nossa última aula a gente trabalhou unidades de medida de comprimento. Então a gente viu quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Agora na aula de hoje a gente vai trabalhar com essas unidades também, mas outras unidades. Vamos trabalhar com todas, dar uma revisada geral. Então, nesta aula nós vamos retomar as situações e resolver situações, problemas envolvendo unidades de medida de área, volume, capacidade, massa e tempo. A gente vai fazer um apanhadão geral do que faltou a gente rever e vamos rever tudo isso nessa aula de agora. Então, antes da gente começar a aula em si, eu quero que os senhores abram o aplicativo de vocês e procurem lá o jogo chamado Metros e Centímetros no Matific. Procurem ele lá, eu vou dar um tempinho para vocês abrirem e a gente já volta para jogar ele juntos. Então, já volto. E aí, abriram o jogo? Bom, quando vocês abrirem no aplicativo, vai aparecer uma tela semelhante a esta. O que ele está pedindo para a gente? De quantos metros de cerca você precisa para cercar o parque? Então a gente vai ter que olhar esse parquinho inteiro e calcular quantos metros a gente vai precisar. Um detalhe, a régua que ele distribui para a gente, que ele oferece para ajudar a gente, ela tem centímetros. Então ela vai do 0 até o 900 centímetros. Vamos medir ali então? Vocês vão pegar a reguinha, arrastar para calcular os lados. Então, o primeiro lado ali a gente viu que tem exatamente 900 centímetros. A gente vai girar essa régua e vai usar ela agora para medir a lateral dele, a altura. Se a gente coloca ali, a gente vai calcular que ele tem exatamente 500 centímetros de altura. E voltando aqui para ver o outro lado, percebam, como a gente está falando de uma figura, de um retângulo regular, ele tem seus lados equivalentes, côngruos. Então, se lá em cima tinha 900, aqui embaixo também são 900 centímetros e aqui na outra lateral também vão ser 500. Com isso a gente tem certeza que estamos trabalhando com uma figura regular. Então a gente pode só aplicar a fórmula. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Lado vezes altura. O lado da base aqui embaixo, que a gente calculou 900 centímetros, vezes a altura de 500 centímetros. Só que percebam um detalhe, ele está pedindo para a gente em metros, não em centímetros. Então a gente vai ter que calcular 900 vezes 500 e transformar o resultado em metros. Então, 900 vezes 500, como a gente está trabalhando com zeros, a gente pode calcular primeiro 9 vezes 5, seria o nosso 45, e então a gente calcula o nosso 900, os zeros que a gente estava calculando. Como a gente está querendo calcular apenas o perímetro aqui e não a área, porque a gente quer saber quanto de cerca que a gente está precisando aqui para circular ele inteiro, para cercar o nosso parque, a gente vai só somar, não multiplicar na área, para calcular a área. Então, 900 mais 900, 1.800. 500 mais 500, 1.000. 1.000 com 1.800, temos 2.800 centímetros. De novo, o parquinho está em metros. Então, 2.800 centímetros vão ser quantos metros? A gente vai ter que transformar. E aí, a unidade de transformação, a gente já viu que está a 2 casas naquela tabelinha que eu acabei de passar para vocês. Então, a gente vai dividir por 10 elevado a 2, porque são 2 casas, ou seja, 100. 1.800 divididos por 100, a gente vai só tirar os 2 zeros. 1.800, quando a gente for dividir pelo nosso 100, a gente vai só
dividir, vai só cortar os nossos dois zeros. Então, 2.800, tira os dois zeros, a gente vai ter 28 metros de perímetro em volta do nosso parque. Vamos lá, então. Agora que a gente cercou o nosso parque, ele quer saber quantos centímetros você vai precisar para cercar o canteiro das flores. Então, vamos lá. O canteiro de flores azuis, a gente vai encontrar ele aqui. Vamos usar a nossa reguinha de novo. Com um detalhe, percebam que mudou a régua. Agora não está mais em centímetros, ela está em metros. Então, a gente vai ter que transformar o valor da régua em centímetros de novo. Vamos colocar aqui para medir. 4 metros. De novo, a gente quer saber a gente está querendo saber quanto de cerca a gente vai precisar para cercar ele. Então, é perímetro. Se são 4 metros aqui, 4 metros em cima, nas alturas vão ser 2 metros e 2 metros. 4 com 4, 8. 2 com 2, 4. Com 8, 12 metros de cerca. E isso em centímetros são quantos? Se quando a gente saiu de metros para centímetros, a gente estava dividindo, agora que a gente está em metros e vai chegar no centímetro, a gente vai multiplicar. Então, centímetro para chegar no nosso metro, a gente divide. Metro para chegar no nosso centímetro, a gente vai multiplicar. Então, a gente tinha 12 metros vezes 100, a gente vai ter um total de 1.200 centímetros de cerca. Então, ele vai continuar passando para a gente calcular agora o canteiro das flores vermelhas e depois os das flores brancas. Eu quero que vocês continuem tentando resolver esse daqui e eu vou mostrar isso no quadro para vocês. Eu já volto aqui e resolvo esse com vocês no quadro. Quantos centímetros de cerca você precisa para cercar o canteiro de flores vermelhas? Vamos ali no quadro? Bom, então eu voltei, a gente vai primeiro, antes de ir para o quadro resolver, pegar as medidas do nosso canteiro de flores vermelhas. Primeiro vamos ver aqui a parte de baixo dele, o lado de baixo dele. Ele vai ter exatamente, percebam, 3 metros. Agora a gente vai ver o lado da altura dele. Ele vai ter, vamos pegar a reguinha, posicionar do lado, 2 metros de altura. Então um retângulo também regular, vocês podem observar pela figura, de 3 por 2. Eu já desenhei ele no quadro. Vamos ver como que a gente vai calcular isso? Então, o que a gente quer aqui é o perímetro. A gente quer saber o quanto de cerca a gente vai precisar para calcular todos os lados dele, para cercar todos os lados desse retângulo. Então, a gente vai ter que pegar 2 metros de cerca aqui, 3 metros de cerca aqui embaixo, 2 metros de cerca nessa lateral e mais 3 metros de cerca aqui em cima. Somando, então, 3 com 3, 6. 2 com 2, 4, 6 com 4, 10 metros de cerca. Mas percebam que no exercício ele quer saber em centímetros. Então, a gente vai ter que calcular multiplicando de metro até centímetro. Lembra que na tabelinha a gente tinha metro, do lado dele a gente tinha decímetro, e do lado centímetro. Então, são 2 unidades de distância. Então, a gente vai ter que multiplicar por 100. 10 elevado a 2. Então, vezes 100. 10 vezes 100. É fácil observar. 0, 0, mais.
0, 0. Lembrem de pular a unidade. 1 vezes 0, 0. Agora na centena, pula a dezena. E 1 vezes 1, 1. Abaixo 0, abaixo 0, abaixo 0, 1. 10 vezes 100, 1000. Então, quanto de cerca que a gente vai precisar? 1000 centímetros de cerca. Então, vocês vão jogar esse jogo, aproveitem ele, descubram mais, tem mais ainda outros desafios nesse mesmo jogo, calculem os perímetros e vamos voltar para a nossa aula um pouquinho. A gente percebeu que quando a gente estava calculando ali, a gente não usou o conteúdo da aula passada, a gente começou já a ver a nossa aula agora, a nossa nova aula de hoje. E por que eu fiz isso? Porque a aula de hoje é uma revisão do conteúdo que a gente já estudou. Então, vocês já viram essa história aqui de metros transformar em centímetros. Como a gente está transformando agora aqui metros só em centímetros, centímetros em metros, vocês podem reaproveitar as tabelas anteriores. Vamos praticar um pouquinho? Um triângulo tem como medidas de seus lados 3 números inteiros e consecutivos. Então lembrem, quais são os números inteiros? Lembra? Números inteiros, números racionais, números naturais. É importante sempre guardar isso. O menor medindo 5 centímetros. Qual o perímetro desse triângulo? Então você vai ter que ver os dois lados restantes do nosso triângulo vão ser os números inteiros consecutivos do 5. Façam esse exercício, eu já volto para responder com vocês aqui no quadro.
E aí, conseguiram resolver o exercício? Vamos dar uma olhada nele de novo. Um triângulo tem como medida de seus lados 3 números inteiros e consecutivos. Já deu muita informação até aqui. O menor medindo 5 centímetros. Qual o perímetro desse triângulo? Alternativa A, 18 centímetros. Alternativa B, 15 centímetros. Alternativa C, 12 centímetros. Ou alternativa D, 25 centímetros. Então, primeiro vamos colocar tudo em ordem. Um triângulo tem como medida de seus lados 3 números inteiros e consecutivos, o menor medindo 5 centímetros. Triângulo, a gente já viu que o triângulo é um polígono e esse polígono específico tem 3 lados. Então, números inteiros só possuem parte inteira, não é igual os racionais que tem aquela parte de números decimais ou a parte das frações não exatas. São consecutivos, então está na sequência na reta numérica. E o perímetro é a soma dos lados. Então a gente vai ser 3 lados em sequência e somar cada um deles, começando no 5. Vamos ver como que isso fica? Olha só, 5, 6 e 7. Não tem como ser 5,5 porque a gente não está falando aqui de racionais. Não tem como ser o 4 porque ele falou que ia crescendo, não só em sequência. Então, o menor lado é 5, o outro é 6, o outro vai ser 7. Agora é só somar os lados. Vamos ver como que isso fica? 5 mais 6 mais 7 é fácil perceber 18. 7 mais 6, 13. 13 mais 5, 18. Respondendo então, alternativa A, 18 centímetros. Eu vou passar mais um exercício para vocês agora. Esse é o seguinte, numa fazenda de criação de gado, cada hectare deve ser ocupado por 20 bois. Quantos bois poderiam ser criados em um terreno de 70 mil metros quadrados? Alternativa A, 3.500 bois. Alternativa B, 140 bois. Alternativa C, 4 bois. Ou alternativa D, 1.400 bois. Eu vou resolver isso no quadro com vocês no passo a passo daqui a pouco. Eu quero que vocês tentem fazer sozinho primeiro. Então, eu já volto.
E aí, vocês conseguiram descobrir quantos bois ele vai poder criar ali? Então, vamos dar uma olhadinha aqui fazendo a continha no quadro junto comigo. Venham cá. Ora, são 20 bois a cada hectare. E quanto que mede um hectare? A gente já tinha visto isso antes, que a unidade de hectare é o HA. E também a gente viu que o hectare é equivalente ao hectometro quadrado. Então, HM quadrado. Tá. E quanto que mede um hectometro quadrado em metros? Porque ele deu no exercício para a gente o tamanho de 70 mil metros quadrados. Então, cada hectômetro, para transformar isso aqui em metro, a gente já tinha visto a tabelinha das últimas aulas, que é equivalente a 10 mil metros quadrados. Então, seria 100 metros de altura, 100 metros de largura na hora de calcular o tamanho de um hectômetro quadrado. 100 vezes 100, 10 mil. Então, a gente tem um terreno do tamanho de 70 mil. Quantos hectares, ou seja, hectômetros quadrados, ou seja, 10 mil metros quadrados cabem em 70 mil metros quadrados? A gente vai dividir agora, então, 70 mil por 10 mil. Uma fração, uma proporção. Para a gente descobrir quantos espaços de 10 mil metros cabem em 70 mil metros. Bom, quando a gente coloca assim alinhadinho 0 sobre 0, é fácil perceber que é uma conta simples. A gente vai ter 10 mil para dividir, são 4 zeros. É só correr os zeros. Então vai ser um total de 7. Vamos correr as vírgulas? 1, 2, 3, 4. Apenas 7,000. Eu também já falei na última aula que quando a gente tem zero depois da vírgula, nem precisa colocar. Então, cabem 7. 7 espaços de 10 mil metros quadrados em 70 mil metros quadrados. Em cada espaço desses, de 10 mil, ele coloca 20 bois, 20 gados. Então, quantos ao total ele vai poder colocar no terreno inteiro? 7 vezes 20. 0 vezes 7, 0. 2 vezes 7, 14. 140 bois. Vamos olhar as alternativas que a gente tem? Alternativa A, 3.500. B, 140. Vamos dar mais uma olhada nesse exercício nos slides. Então, relembrando para vocês, 1 hectare é 1 hectômetro quadrado, 1 hectômetro quadrado é 10 mil metros quadrados. Em 1 hectare cabem 20 bois. Em quantos bois vão caber em 70 mil metros quadrados? Vamos fazer a transformação. A primeira transformação vai ser 70 mil divididos pelo 10 mil. Agora eu não corri as vírgulas, eu simplesmente usei o algoritmo da divisão. Então eu apliquei 70 mil, dividi por 10 mil, multipliquei por 7, 70 mil. Com isso, a gente só faltou a gente multiplicar 7 por 20. Quando a gente multiplica 7 por 20, 140 bois, exatamente igual a gente acabou de calcular. Alternativa certa, B, 140 bois. Eu vou passar agora mais um exercício para os senhores. Esse eu vou resolver aqui com vocês mesmos no slide. Observe a planta desta casa e responda quantos metros quadrados de carpete são necessários para cobrir o piso da sala e dos 2 dormitórios. Então a gente vai ter que olhar a planta, analisar ela, dado por dado que está aqui escrito e calcular o quanto carpete a gente vai precisar cobrir. Vocês conseguem fazer sozinhos? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem, daqui a pouco eu volto para ajudar vocês e mostrar qual é a resposta certa.
E aí, conseguiram resolver o exercício? Bom, a parte mais importante é analisar a planta. Então vocês têm que analisar com muita calma a planta dessa casa. Vamos dar uma olhada aqui então em como a gente resolveria esse exercício. Primeiro, observando a planta, a gente vai ter que cobrir o piso, ou seja, a superfície. A gente já trabalhou nas aulas anteriores medidas de superfície. Então, quando a gente fala de superfície, a gente vai estar falando da área. Então, o primeiro de todos que a gente tem que calcular aqui é o piso da sala. Então, vamos ver aqui a sala. A sala tem 4,20 metros aqui embaixo e aqui em cima ela vai ter 3 metros mais 1,5 metros. É importante vocês prestarem atenção na planta por causa disso. Os dados não estão todos dados de graça. Eles estão distribuídos de forma que vocês ainda vão ter algum cálculo antes. Dificilmente vocês vão encontrar com todos os números certinhos porque vocês vão precisar. Mas é fácil fazer a continha. 3 mais 1,5, 4,5. Então é só calcular a multiplicação. O algoritmo da multiplicação os senhores já conhecem. 4,20 vezes 4,5, 18,900. Estão vendo aqueles zeros ali? A gente não precisa trabalhar com eles. A gente pode só descartar aqueles zeros. Bom, agora vamos ver o primeiro dormitório. O primeiro dormitório ele é um quadrado simples, 4 por 4. A gente já sabe que a área de quadrado é lado vezes lado. 4 vezes 4, 16 metros quadrados. O dormitório 2. O dormitório 2 é um pouco diferente, ele não é mais um quadrado. São 3 metros de lado aqui embaixo e 4,5 metros do outro lado dele. Então a gente vai ter que calcular 3 vezes 4,5. 3 vezes 4,5, o algoritmo da multiplicação, os senhores já conhecem. 3 vezes 5, o nosso 15. 3 vezes 4, o nosso 12. Junta com 1, o nosso 13. Agora a gente vai ter que somar e juntar todos os dados que a gente pegou. O 18,9, lembra do 18,900? A gente não precisa trabalhar aqueles zeros não. 18,9 mais 16 mais 13,5. Posiciona no algoritmo da soma, prestem atenção no decimal. Vocês não podem colocar unidade embaixo de decimal, senão a conta não vai dar certa. Vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade. Cuidado com isso, é muito fácil errar a conta assim. 9 com 9, 14, 8 com 6, 14, 14 com 3, 17, soma com aquele 1, 18. 1 mais 1, mais 1, mais 1, 4. Então, 48,4 metros quadrados. A soma de toda a superfície dos 3 cômodos. Respondendo então, 48,4 metros quadrados de carpete para cobrir a sala e os 2 dormitórios. Eu vou passar mais um exercício. Esse agora vamos pegar um apanhado com unidade de capacidade, unidade de massa. Massa não. Unidade de capacidade, unidade de volume e o tempo ainda. Então, relembrem das últimas aulas e preparem tudo para fazer agora. Eu vou resolver no quadro para vocês. Vamos ler junto primeiro? Uma torneira goteja 7 vezes a cada 20 segundos, admitindo que cada gota tem o volume de 0,2 centímetros cúbicos. Responda se em 1 hora será possível encher uma jarra de 500 mililitros. Então, centímetro, hora, mililitro. Cuidado! Alternativa A, sim, será possível encher a jarra. Ou alternativa B, não. Ainda faltará gotas para encher a jarra. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, tentem resolver. Daqui a pouco eu volto e mostro no quadro como que mistura essas 3 unidades para vocês.
E aí, conseguiram resolver esse exercício? Esse era um pouco mais puxado que o outro, porque repare, a gente misturou segundos, misturou centímetros cúbicos, misturou hora e misturou mililitro, desculpem. Então, a gente vai ter unidade de massa, unidade de capacidade e unidade de tempo. E não só as três, mas na unidade de massa a gente vai ter... unidade de massa não, unidade de capacidade, unidade de volume. Na unidade de volume a gente vai ter centímetros cúbicos. Nas unidades de capacidade a gente vai ter mililitros. Na unidade de tempo a gente vai ter hora e segundos. Então a gente vai ter que transformar ou tudo em hora ou tudo em segundo. Como a gente sabe que cai 7 vezes a cada 20 segundos, vamos ali para o quadro resolver? Como a gente sabe que são 7 gotinhas de água a cada 20 segundos, a gente tem que calcular quantas gotinhas cabem em 1 minuto. Depois, quantos desses minutos vão estar dentro da hora, quanto de água vai cair na hora inteira. A gente viu nos últimos slides que cada hora são 3.600 segundos. Então, a gente pode primeiro calcular aqui 7 vezes o nosso 20 segundos. E depois a gente vai ter que calcular, o nosso 3.600 segundos divididos pelo nosso 20, para a gente saber quantas gotinhas vão cair ao longo de todo esse tempo. Então, vamos lá. 3.600 segundos, lembrando, 3.600 segundos é 1 hora inteira, 60 vezes 60, 60 segundos e 60 minutos. Então vamos dividir esse senhor por 20, para a gente saber quantas gotinhas vai caber. São 7 gotinhas a cada 20 segundos. Aqui era uma setinha. 7 gotinhas a cada 20 segundos. Vamos lá então? Vamos pegar o 36 para começar a divisão. 36 por 20, 20 vezes 1, 20, 20 vezes 2, 40, passou. Então, a gente vai usar 20 vezes 1. Sobra 6, 6 menos 0, 6, 3 menos 2, 1. A gente vai abaixar um 0, 160. Na tabela do 20, a gente vai usar, vamos ver lá, vocês vão calcular a tabela do lado de vocês. E quando vocês chegarem lá para a casa do 8, vocês vão perceber que 20 vezes 8 é exatamente 160. Então, 20 vezes 8, 160. 0 menos 0, 0. 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. Agora a gente abaixa a nossa unidade aqui. E a gente vai ter que multiplicar 20 vezes quem vai chegar no nosso 0? 20 vezes 0. 20 vezes 0, 0. Então, quantas vezes vai dar 20 segundos ao longo de 1 hora inteira? 180 vezes. Se cair 7 gotas a cada 20 segundos e existem 180 espaços de 20 segundos em 1 hora, é só a gente multiplicar agora 7 vezes 180 e vai acabar o nosso exercício. Vamos fazer a continha então? 180 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. A tabuada, senhores. 7 vezes 1, 7, mais 5, 12. Então, caíram 1.260 gotas ao longo de 1 hora inteira. Ela deu mais uma informação muito importante para a gente. Cada gota tem um volume de 0,2 centímetros cúbicos. Se caíram 1.260 gotas, é só a gente fazer a multiplicação e a gente vai saber quantos centímetros cúbicos ao todo a gente teve e por fim a gente transforma em mililitros. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 4. Soma com 1, 5. 2 vezes 1, 2. Aqui é só todo mundo por 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 2, 0. E 0 vezes 1, 0. Então, ficamos com 2.520. Percebam, aqui a gente estava trabalhando em decimal, então a gente vai ter que colocar a vírgula aqui também. Uma casinha, uma casinha. 252 centímetros cúbicos. Quanto que mede? A gente quer saber se enche uma jarra de mililitros, 500 mililitros.
Primeiro a gente vai ter que transformar então centímetros cúbicos para litros. Para transformar isso a gente vai ter que ver centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Para transformar isso a gente vai lembrar da nossa tabela. E a gente vai ter na nossa tabela decímetros e do lado dele já os nossos centímetros. Então a gente vai dar uma casinha apenas. A gente vai dividir este valor então. E quando a gente for fazer essa nossa divisão, a gente vai dividir ele por 1000. 10 vezes 10 vezes 10. A gente está falando aqui de unidades de volume cúbicas. Então, quando a gente for dividir 252 por 1000, é só a gente correr os nossos a vírgula 3 casas, 3 unidades. 0,252 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, 0,252 vai ser 0,252 litros. 500 mililitros é a metade de 1 litro. Então, 500 mililitros é igual a 0,5 litros. E mal encheu a metade da nossa garrafa de água. Sendo assim, a gente pode responder: não, ainda vai faltar gotas para encher toda a nossa jarra. Fazendo a continha de novo, quanta coisa a gente viu, né? A gente teve que transformar 7 pelas gotas pelo tempo, em segundos, 7 gotas a cada 20 segundos, depois os segundos em horas, depois a gente transformou o total de gotas em volume e o total desse volume em litros, em capacidade. E a gente descobriu, fizemos todas as operações para no final descobrir que a gente chegou no total de 252 mililitros. Resposta certa: ainda vai faltar gotas para encher a jarra. O que a gente viu nessa aula? A gente retomou quase todas as unidades que a gente trabalhou ao longo das últimas aulas. Eu quero lembrar uma coisa para vocês antes da gente encerrar a nossa aula. Acessem o aplicativo, a presença de vocês é dada pelo Classroom, perguntem para os seus professores por atividade impressa, quem não tem acesso ao aplicativo, ou então para os seus pedagogos. Na nossa próxima aula, a gente vai começar o estudo sobre tabelas. É um negócio muito divertido porque vai ajudar bastante a visualização de dados para vocês. A nossa aula acaba agora. Até a próxima aula e lembrem, sempre continuem em estudo. Até a próxima!